Você já se perguntou onde exatamente começou a civilização humana? Qual foi o primeiro lugar onde as pessoas se reuniram em comunidade, construíram muros, seguiram líderes e realizaram rituais obscuros? Hoje vamos te levar a um lugar proibido, envolto em mistérios antigos e lendas esquecidas. Uma cidade que a arqueologia moderna reconhece como uma das mais antigas do mundo, mas que por trás de sua aparência de normalidade esconde histórias sinistras de sacrifícios, rituais proibidos e o fim trágico de uma civilização misteriosa. Estamos falando de Jericó, a cidade onde, segundo alguns estudiosos e textos apócrifos, mulheres eram sacrificadas em nome de forças ocultas, onde as muralhas caíram de forma inexplicável e onde o sangue foi o preço da sobrevivência. Prepare-se, porque essa não é uma aula de história qualquer. É uma viagem à alma de uma cidade esquecida pelos livros oficiais, mas lembrada pelos ecos do que ela tentou esconder. Imagine uma cidade que existia muito antes das pirâmides do Egito, antes de Roma, antes até mesmo da escrita. Essa cidade realmente existiu, e seu nome é Jericó. Localizada próxima ao Rio Jordão, na atual Cisjordânia, Jericó foi fundada há mais de 11.000 anos. Para se ter uma ideia, quando Jericó já tinha muros, o continente europeu ainda era majoritariamente habitado por grupos nômades. Mas por que construir uma cidade no meio de um deserto? A resposta está em uma rara fonte de água, a Fonte de Eliseu. Um manancial que permitia a agricultura mesmo em um ambiente hostil. Isso fez de Jericó um verdadeiro milagre geográfico e um ponto estratégico, tanto para o comércio quanto para práticas espirituais. Com o tempo, Jericó desenvolveu muros altos e espessos. Essas muralhas, feitas de pedras e barro, foram algumas das primeiras fortificações conhecidas da humanidade. E é aí que as coisas começam a ficar estranhas. Segundo escavações arqueológicas, essas muralhas não apenas protegiam, mas também isolavam. Eram um símbolo de controle e, talvez, de medo. A vida em Jericó era diferente de tudo que se viu na época. Casas circulares, ruas estreitas e uma população que seguia uma hierarquia rígida, baseada em funções religiosas e espirituais. Os líderes de Jericó não eram reis no sentido clássico, eram sacerdotes, figuras que misturavam poder político com autoridade espiritual. E no centro dessa sociedade, um elemento sempre se repetia: o sacrifício. Para os habitantes de Jericó, a natureza era um reflexo dos deuses. A chuva, o sol, os terremotos, tudo era interpretado como sinais. E manter esses deuses satisfeitos era uma obsessão constante. Aqui é onde entra um dos aspectos mais obscuros da cidade: o papel da mulher. Mulheres em Jericó eram vistas como canais espirituais, não no sentido de sacerdotisas, mas como instrumentos de oferenda. Jovens virgens eram selecionadas para rituais que, segundo alguns relatos, envolviam sangue, fogo e palavras que jamais deveriam ser pronunciadas novamente. Essas práticas foram mantidas em segredo por gerações, até que ruínas começaram a falar. As escavações modernas em Jericó revelaram algo perturbador. Embaixo de algumas estruturas circulares, que pareciam templos ou salões cerimoniais, foram encontrados restos humanos, muitos deles pertencentes a jovens mulheres, com idade entre 12 e 20 anos. Em alguns casos, os crânios estavam separados do restante do corpo. Em outros, ossos carbonizados indicavam que aquelas pessoas foram queimadas, mas não em fogueiras improvisadas, e sim em altos fornos cerimoniais, construídos com cuidado, como se fizessem parte de um ritual cuidadosamente planejado. O que os arqueólogos encontraram não era um cemitério. Era um santuário de sacrifícios. Documentos posteriores, como o apócrifo Livro de Enoque e relatos orais preservados por tribos da região, falam de um culto praticado em Jericó.
O culto à deusa Ishtara, uma entidade que exigia flores humanas como oferenda. E essas flores eram sempre mulheres. As virgens escolhidas passavam por uma espécie de preparação espiritual. Eram alimentadas com mel, cobertas com óleos aromáticos e levadas ao topo da Torre de Jericó, uma construção megalítica, com mais de 8 metros de altura. Lá, durante o solstício de verão, eram sacrificadas. Em troca, segundo os sacerdotes, a cidade receberia proteção contra invasores, colheitas férteis e o silêncio dos deuses. Mas uma pergunta permanece: essas jovens iam de livre e espontânea vontade? Ou eram forçadas? Ao longo dos séculos, histórias passaram a circular. Histórias que falam de vozes na colina, de gritos à noite, e de uma maldição eterna lançada sobre Jericó. Segundo uma antiga tradição oral registrada por estudiosos do século XIX, existia uma lenda que dizia: enquanto houver sangue sob a torre, a cidade prosperará. Mas no dia em que o sangue secar, as muralhas cairão. Essa profecia, misteriosamente, parece se alinhar com o que ocorreu séculos depois. O Antigo Testamento relata que, quando os israelitas chegaram a Jericó, a cidade era fechada, inexpugnável e cercada por muralhas gigantescas. Mas as muralhas caíram, não por guerra, mas pelo som de trombetas. Por muito tempo, estudiosos cristãos interpretaram isso como um milagre. Mas e se fosse algo mais? E se aquelas trombetas fossem, na verdade, instrumentos cerimoniais usados para reproduzir um som já conhecido dos habitantes de Jericó? Um som que indicava o fim dos sacrifícios e, com eles, o colapso espiritual da cidade? Há quem diga que as mulheres sacrificadas em Jericó não apenas morreram, mas foram transformadas em entidades espirituais que protegeram a cidade, até decidirem abandoná-la. Segundo essas lendas, Jericó caiu não por guerra, mas por vingança espiritual. O fim da cidade de Jericó permanece envolto em mistério. A Bíblia afirma que as tropas de Josué marcharam ao redor das muralhas por 7 dias, tocando trombetas e gritando no 7º dia, e que, por milagre, as muralhas ruíram. Mas a arqueologia moderna revela outra história. As escavações lideradas por Kathleen Kenyon entre 1952 e 1958 indicaram que a destruição da cidade ocorreu por volta de 1550 a.C., muito antes da data tradicional da conquista israelita. Kenyon descobriu evidências de um terremoto, seguido de um enorme incêndio. E, mais uma vez, corpos, principalmente de mulheres, enterrados em posições não convencionais. O que ela encontrou sugeria um colapso interno, não uma invasão externa, um desastre que poderia ter sido natural ou provocado. Alguns teóricos afirmam que os próprios sacerdotes, vendo que os deuses haviam abandonado a cidade, decidiram encerrar tudo em um último ritual, um sacrifício final, uma implosão, um adeus ao templo que já não servia a ninguém. Outros acreditam que Jericó foi condenada pelos próprios espíritos que ela tentou controlar. Durante as escavações arqueológicas modernas, foram encontradas mais de 50 sepulturas em áreas distintas de Jericó. Curiosamente, a maioria com crânios cuidadosamente empilhados, sem o restante do esqueleto. Esses crânios eram polidos, cobertos com argila e pintados com o que parecia ser tinta vermelha, talvez representando sangue. A prática sugere um culto necromântico, onde os mortos eram mantidos por perto, não para serem lembrados, mas para serem usados. As construções circulares, antes vistas como casas comuns, passaram a ser interpretadas como templos ritualísticos. Algumas delas tinham buracos no chão, onde eram inseridos os crânios, criando verdadeiros altares de caveiras. Hoje, muitos arqueólogos reconhecem que Jericó foi mais um centro cerimonial do que uma cidade funcional. E isso levanta a pergunta: será que toda a sua existência girava em torno de manter um equilíbrio espiritual através do sacrifício? E mais,
O que acontecia quando esse equilíbrio era quebrado? Alguns estudiosos chamam atenção para algo ainda mais inquietante. Rituais parecidos com os de Jericó foram encontrados em civilizações que, teoricamente, não tinham contato entre si. No México, na região maia, encontraram-se pirâmides com câmaras de sacrifício femininas. Na Mesopotâmia, túmulos reais com mulheres sacrificadas ao lado de nobres. Mesmo em culturas africanas e sul-americanas, surgem ecos semelhantes. Sacrifícios femininos como forma de apaziguar os deuses da terra, da colheita ou do submundo. Isso fez surgir uma teoria controversa, a de que havia uma rede ancestral de rituais femininos praticados em diversos pontos do mundo antigo, talvez herdados de uma cultura ainda mais antiga. E esquecida. Jericó, nesse contexto, seria apenas um dos centros dessa prática milenar e proibida. Hoje, Jericó é uma cidade moderna, viva, habitada. Mas sob seus pés repousam ruínas que contam uma história que muitos preferem ignorar. História de uma civilização que começou antes de todas as outras, que ergueu muros, criou rituais e sacrificou o que tinha de mais puro em nome de algo que jamais entenderemos por completo. Se tudo isso é verdade, lenda, ou uma mistura das duas coisas, talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa: as pedras de Jericó ainda guardam segredos, e cada vez que olhamos para elas, talvez estejamos sendo observados por aquelas que um dia foram oferecidas aos deuses.